Neymar e mais 10 para a rodada 11? Essa é a dúvida que fica. Fala galera, eu sou o Alex, estou aqui para dar as dicas do Cartola no canal da 2 Litros TV. Para você que ainda não conhece a 2 Litros TV, temos transmissões com o Edson, com o Cauê Oliveira, com o Cauê Melo, com o Thiago e às vezes comigo também, mas eu tô aqui mais para dar dicas do Cartola para você, tá bom? Então você que não conhece, já se inscreva no nosso canal, deixa seu like no vídeo e vamos para o vídeo de dicas de hoje, rodada 11, o mercado fecha agora às 16h29 de hoje, sábado, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, com as principais informações para a rodada, para você imitar nessa rodada, beleza? Então, vai lá, se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Na semana passada eu mandei um vídeo de dicas para a rodada 10. Algumas coisas deram certo, outras não, é sempre assim no Cartola, né? Nunca você vai ter 100% de certeza. Então eu vou fazer uma retrospectiva aqui do que eu falei na rodada passada, a rodada 10, né? O jogo mais esperado, o jogo, tipo, digamos que os cartoleiros mais esperavam uma boa pontuação era Grêmio contra o Remo. O Grêmio jogando em casa, precisando de se reabilitar contra o Remo, time que não costuma fazer gol fora de casa, não faz muita coisa fora de casa. E o saldo de gols veio, né? O Grêmio não tomou gol, porém também não fez. Os atacantes, que era a esperança, Carlos Vinícius e capitão, foi mal. Mas em compensação, a defesa, os zagueiros foram bem, os dois zagueiros fizeram mais de 7 pontos. E o Everton mitou, né? O Everton pegou até pênalti, acabou ficando com 15,9 pontos, né? As dicas de técnico que eu passei, os técnicos foram na média. Foi o Luiz Castro, o próprio Luiz Castro do Grêmio, fez 6,07 pontos. O Leonardo Jardim do Flamengo fez 6,89, apesar de ter perdido esse G, né? O Santos começou ganhando o jogo contra o Flamengo, mas o Flamengo virou, fez 3-1 no final. O Leonardo Jardim acabou ficando com 6,89 e o Eduardo Domingues do Atlético Mineiro não foi tão bem, né? Apesar da vitória do Atlético Mineiro, ele só fez 5,77, mas ficou dentro da média aí esperada de técnicos, né? Não mitou e nem decepcionou, tá? No gol, o Hugo Souza foi uma das dicas que eu dei, não foi bem, o Corinthians perdeu de 1-0 para o Internacional, né? O Hugo Souza fez só 1,6 pontos. O Rossi também acabou perdendo SG e quase não trabalhou no jogo do Santos, né? Fez 0,30 pontos. Em compensação, o Everton, que eu falei, ele fez 15,9 pontos, mitada do Everton, tá? Na lateral, o Caio Paulista do Grêmio ele não jogou, o Grêmio não veio com o Caio Paulista, e o Cuiabano do Vasco da Gama só fez 3,20 pontos. Entre os zagueiros, eu falei dos zagueiros do Grêmio, que era uma boa dupla de zaga, Gustavo Martins fez 7 e o Vieri fez 7,30, fomos bem aí, hein? No meio campo, o Arrascaeta, apesar do meio campo do Flamengo em si ter jogado bem, fez 3 gols, o Arrascaeta não foi bem, não foi o nome. Quem foi bem foi o Paquetá e o Carrascal. O Paquetá fez 8,2 pontos e o Carrascal 10,60. Bela mitada do Carrascal. O Arrascaeta, como eu disse, não foi bem, só fez 1,8 pontos. Outro nome que eu citei no vídeo passado foi o Renier, do Atlético Mineiro, mas apesar da vitória do Atlético Mineiro, ele foi mal, só fez 0,2 pontos. Beleza? No ataque, o Pedro fez 9 pontos, foi, como sempre, muito bem. E a decepção ficou com o Carlos Vinícius, né, do Grêmio, que a gente esperava que ele fosse imitar contra o Remo, em casa, só fez 2,8 pontos. Tá? Outros nomes que eu citei que não foram bem, o Yuri Alberto e o Andrés Gomes do Vasco, decepcionaram. Já o Caleri do São Paulo foi muito bem, fez 9,8 pontos, beleza? E agora, para a rodada 11, os jogos, tá? Começa nesse sábado, às 16h30, temos Vitória e São Paulo. Seria um jogo muito importante, mas o São Paulo vai com um time misto, vai poupar jogadores. Luciano e Caleri nem viajaram, e então deixou de ser um time, um jogo que visado para os cartoleiros, tá? E também temos Remo e Vasco, né? Acho que desse jogo aí, o Remo jogando em casa, ele costuma tirar o SG dos adversários, né? E o Vasco a gente tem o nome para ficar olhando aí é o Andrés Gomes, mas ele não tem ido bem nos últimos jogos, não sei se é uma boa opção ele nesse jogo aí contra o Remo fora de casa, tá? Às 18 horas de hoje temos Fla-Flu, na verdade é Fluminense e Flamengo, né? Não é o Flamengo, o mando é do Fluminense. Às 18h30 Mirassol e Bahia,
E às 20 horas temos um jogo que temos que ficar de olho, né? Eu acho que é um jogo para quem gosta de uma bet, tem grande chance de ter ambas marcam. Eu acho que os dois times estão com ataques promissores. O Neymar vai jogar pelo Santos hoje, é uma das boas chances dele mostrar serviço, né? Que ele precisa mostrar serviço para ir para a seleção. E o Atlético Mineiro também tem um bom ataque, porém as defesas dos dois times estão mal, né? Nunca estão deixando de tomar gol em todos os jogos. Uma frase ficou meio esquisita, mas deu para entender, né? Eles estão tomando gol em quase todos os jogos aí. E ainda hoje, às 20h30, temos o clássico lá do Sul, Inter e Grêmio. Inter e Grêmio. Outro jogo que é interessante para a gente, temos bons nomes aí, tentar ficar atento aí se o Bernabé pode ser um ótimo nome aí de lateral, mas ele está como dúvida por enquanto no Cartola. Tá? No domingo, às 11 da manhã, esse jogo importante para a gente, hein? Eu acho que é o mais importante da rodada, Atlético Paranaense contra a Chapecoense. A Chapecoense não vem fazendo quase nada, mudou de técnico, vamos ver, de repente com um novo técnico aí, é o técnico que foi da Portuguesa aí no Campeonato Paulista, assumiu a Chape. Vamos ver se muda a cara, mas ele teve muito pouco tempo de trabalho. Então o Atlético Paranaense é o grande favorito da rodada nesse jogo das 11 horas. Né? Tem que tomar muito cuidado com esses jogos das 11 horas, que às vezes, quando está muito quente, eu não sei como está a temperatura lá no Paraná, em Curitiba, mas às vezes eles ficam meio mornos, né? Temperatura judia dos jogadores. Às 16 horas temos Botafogo e Curitiba. O Botafogo não vem muito bem das pernas e o Curitiba está surpreendendo nesse campeonato, então é um jogo difícil de escalar alguém. Talvez, se você quiser confiar no zagueiro Alexander Barbosa, né? Pode ser. O Danilo vem imitando bastante, né? No meio campo do Botafogo, mas é complicado você escalar volante, mas vem jogando muito bem. E outro jogo, Corinthians e Palmeiras, Derby Paulista, 18h30. Seria um bom jogo para a gente olhar atacantes do Palmeiras, defensores do Corinthians, mas é clássico, é difícil de colocar alguma coisa, assim como Fluminense e Flamengo e Internacional e Grêmio. E às 18h30, outro jogo, o último jogo da rodada, para ficar de olho também, Cruzeiro e Red Bull. Né? O Cruzeiro tem que se reabilitar no campeonato, está muito instável. E o Red Bull Bragantino também não tá mostrando a que veio ainda. Beleza? Então vamos a dicas por posições para a gente montar nosso time na rodada, beleza? No ataque, a minha dica principal é o Viveiros do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que vai jogar contra a Chapecoense. O ataque do Atlético Paranaense tem grande chance de imitar, então o Viveiros para mim é jogador certo no nosso time, tá? Outras opções aí, Caio Jorge do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo contra o Bragantino, como eu disse agora há pouco, e tem que mostrar serviço. Era um dos favoritos aí no começo do campeonato, começou muito instável, se recuperou, aí já tropeçou, mas vem de uma vitória aí no meio de semana na Libertadores, tá? Então, acredito que pode embalar agora, e Caio Jorge é um ótimo nome. Assim como o Hulk do Atlético Mineiro. O jogo é contra o Santos não mostra uma boa defesa e o Hulk tem grandes chances aí de fazer uma boa pontuação, tá? Outras opções, Borré do Inter, o Grêmio também não vai bem das pernas, e o próprio Gabriel Tagliari do Remo pode ser uma apostinha aí na rodada, beleza? Esses são os principais nomes da rodada. Aí temos os jogadores que sempre vão muito bem, né? Porém tem jogos difíceis, que é o Flaco Lopes do Palmeiras, o próprio Yuri Alberto, que enfrenta o Palmeiras, né? Ele costuma marcar contra o meu time, o Verdão, não gosto muito, né? Eu não vou escalar o Yuri Alberto contra o meu Palmeiras, mas pode ser uma opção se você está confiante no Corinthians. O Pedro do Flamengo e o próprio Andrés Gomes, que eu citei lá no começo do vídeo, pode ser uma boa opção aí do ataque. Beleza, galera? Agora vamos para o meio campo, tá? E aí fica a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Neymar em mais 10. Então o Neymar precisa mostrar serviço, o meu modo de ver, ele quer jogar a Copa e ele tem que começar a mostrar serviço, tem que ser agora, jogando em casa, é uma ótima chance para ele, com uma defesa frágil, que é a do Atlético Mineiro, e é a chance dele mostrar serviço. Beleza? Então o Neymar, para mim, tá no meu time e se você confiar bastante, pode até colocar ele de capitão, uma boa opção para capitão, tá? Ele é o cara das bolas paradas no Santos, vai cobrar falta, vai cobrar pênalti se tiver. Então, se de repente colocar ele de capitão pode ser também uma boa, tá?
Outro nome para o meio de campo, Matheus Pereira, do Cruzeiro. Tá sempre jogando bem, tá com uma média básica boa e pode fazer a diferença aí no jogo contra o Red Bull Bragantino. Beleza? E mais alguns nomes aí que podem ser interessantes aí para compor seu meio de campo: Alan Patrick do Inter, Baralhas do Vitória e até o Danilo do Botafogo, né? O Danilo, apesar de ser volante, está jogando muito bem e pode ser uma boa opção para você fazer pontuação. Tem feito até uns golzinhos aí no campeonato. Laterais. Laterais para essa rodada: Kaique Bruno é a principal opção do Cruzeiro, tá? Bernabei. Bernabei a gente tem que ficar de olho, é uma ótima opção aí se ele jogar, mas ele está como dúvida. Deixa eu até ver agora se teve alguma atualização aqui. Bernabei, escalação, laterais, status. Bernabei continua como dúvida, tá? Continua como dúvida. Vamos acompanhar as notícias aí, de repente até o fechamento da rodada, que é às 4h29. Tá de olho, mas é uma ótima opção aí para você compor com o Kaique Bruno na lateral, tá? Outras opções aí de lateral é o Reinaldo do Mirassol, que tem as bolas paradas, né? O Mirassol não tá bem no campeonato, se não me engano até o Lanterna, né? E o Esquivel do Atlético Paranaense. Na zaga, para mim, as melhores opções de hoje, igual a semana passada, era dobrar a defesa do Grêmio, que deu certo, os zagueiros do Grêmio, que deu certo. Na rodada de agora, é dobrar a zaga do Atlético Paranaense. Tá? Tem o Arthur Dias e o Aguirre. Os dois têm grande chance de fazer pontuação. E se o Atlético Paranaense jogar com 3 zagueiros, que às vezes faz isso, entra mais um zagueiro ali, cada um deles joga para um lado do campo. Tanto o Arthur Dias e o Aguirre jogam para um lado e o zagueiro que entrar vai pelo meio. E eles, pelas laterais, têm chance de fazer mais desarmes, tá? Outras opções é o Alexander Barbosa, do Botafogo. Tem um jogo, assim, digamos, de nível médio contra o Curitiba em casa, mas tem chance de segurar o saldo de gols. O Curitiba tem surpreendido, mas o Botafogo em casa pode ser uma boa opção. E o Luan Pérez do Santos, né? Ele tem feito uma boa média básica e também está barato. Se você quiser economizar aí, pode ir com o Luan Pérez. No gol, o Santos do Atlético Paranaense é uma ótima opção. Se você quiser triplicar até a defesa do Atlético Paranaense, o Chapecoense nos últimos 2 jogos fez 3 finalizações só. Então é um time que dificilmente vai dar pontuação para o Santos, mas ele tem grande chance de segurar o SG. Aí é os 5 pontinhos garantidos, né? E outra opção no gol é o Matheus Cunha do Cruzeiro com defesa, né? Porque eu acho que o Red Bull é um time que finaliza bastante de fora da área, nem sempre costuma fazer gol, então ele pode segurar o SG e fazer algumas defesas, beleza, galera? Para técnico, acho que o favorito da rodada é o Atlético Paranaense, então aí para técnico fica o Odair Hellmann, de principal dica, tendo outras opções, o Paulo Pezzolano, da Inter, ou o técnico do Cruzeiro. Cadê o nome do técnico do Cruzeiro aqui que eu me perdi aqui? É o Arthur Jorge do Cruzeiro, que está começando o trabalho, está querendo se firmar aí na posição, beleza? Então você que gostou das dicas, não esquece de deixar seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, 2 Litros TV, tá? Participe das nossas ligas, lembrando que vai ter novidade aí para o mês de maio. Nas próximas rodadas a gente vai estar divulgando as novidades, possivelmente vai ter uma liga aí com premiação, um mata-mata, beleza? Vamos ver o que a gente vai fazer, o que vem de novidade aí na próxima rodada. Beleza, galera? Muito obrigado aí pelo prestígio, um abraço e boa sorte aí para todos aí na rodada. Valeu!